Olá, pessoal! Hoje vamos continuar a tratar de intervenção de terceiros. No vídeo anterior, falamos de assistência e denunciação da lide. E nesse vídeo nós vamos falar do chamamento ao processo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amigos curi. Vamos lá! O chamamento ao processo permite ao réu chamar a juízo os codevedores da obrigação que não foram acionados pelo autor, a fim de que respondam solidariamente pela obrigação. E trata-se de uma modalidade facultativa em razão da economia processual, evitando que o réu sucumbente ajuize futuramente ação regressiva contra aqueles que, na relação de direito material, eram coobrigados com a parte chamante. O chamamento será feito no prazo de defesa, a fim de que os chamados apresentem contestação no prazo legal, e o feito ficará sobrestado até que todos os chamados sejam citados. O chamamento é uma intervenção provocada só pelo réu e cabível apenas no processo de conhecimento, que se funda na existência de um vínculo de solidariedade entre o chamante e o chamado. O artigo 130 do Código de Processo Civil dispõe que é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu quando: parágrafo 1º, do afiançado na ação em que o fiador for réu; parágrafo 2º, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles; e parágrafo 3º, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida em comum. E agora vamos tratar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Antes de tudo, cabe destacar que esse incidente de desconsideração de personalidade jurídica é um instituto próprio do direito civil. O que o novo Código de Processo Civil fez foi criar o procedimento de incidente de desconsideração dentro do processo civil. E no processo civil, esse incidente está disposto dos artigos 133 e 137. A novidade não é do Instituto em si, mas acerca do procedimento que tem que ser observado para que seja possível essa desconsideração. A desconsideração da personalidade jurídica permite que o juiz desconsidere o princípio de que as pessoas jurídicas têm existência distinta de seus membros, e os seus efeitos deste procedimento será para atingir os bens particulares dos sócios para a satisfação da dívida da sociedade. E existem duas teorias sobre a desconsideração. A primeira é chamada de teoria maior, que está prevista no Código Civil, no artigo 50, em que é necessário a observância dos seguintes requisitos: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A outra teoria, chamada de teoria menor, é prevista nas relações consumeristas, e caso haja a mera prova de insolvência da pessoa jurídica, pode ocorrer essa desconsideração, em que está previsto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Seja para aplicação do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, será utilizado o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no Código de Processo Civil. Vamos falar agora dos aspectos procedimentais que têm que ser observados na desconsideração. A primeira é quanto à obrigatoriedade do contraditório. Então, tem que ter a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestação e requerimentos de prova no prazo de 15 dias. É vedada a atuação oficiosa do juiz. O pedido tem que ocorrer a pedido da parte ou do próprio Ministério Público. É cabível essa desconsideração em todas as fases do processo de conhecimento, inclusive recursal, no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial. Tem que haver também a anotação no cartório do distribuidor. Uma vez instaurado o incidente, o juiz tem o dever de determinar a anotação no cartório do distribuidor da instauração do incidente e das partes desse incidente. Se o requerimento de desconsideração foi requerida na petição inicial, é dispensada a instauração do incidente. Já em qualquer outra situação, é obrigatória a instauração do incidente. E a forma para se requerer essa desconsideração é por petição simples, demonstrando os preenchimentos dos pressupostos legais. E quando requerido o incidente de desconsideração, terá a suspensão do processo, salvo se requerido na petição inicial. Então, para que a gente possa entender, eu vou repassar os procedimentos do incidente de desconsideração.
A instauração ela é por petição simples. O juiz, recebendo a desconsideração, terá de determinar a anotação no distribuidor. Uma vez instaurada e deferida pelo juiz, terá a suspensão do processo. Tem que haver a citação dos requeridos, seja ele os sócios ou diretamente a empresa, né? Uma vez citados, podem apresentar manifestações e requerimentos de prova no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. E após respeitado o contraditório, o juiz dará uma resolução por meio de uma decisão interlocutória de mérito. E por essa razão, permite agravo de instrumento de acordo com o artigo 1015 do Código de Processo Civil. E por fim, cabe destacar que a desconsideração da personalidade jurídica não afasta as regras da empenhorabilidade dos bens. Agora vamos tratar do amicus curiae. Realizando uma tradução literal de amicus curiae, seria o amigo da cúria, da justiça ou da corte. A natureza jurídica é de espécie de intervenção de terceiro. Esse terceiro ele pode intervir de forma voluntária, a pedido das partes ou de ofício pelo juiz. O amicus curiae é a única modalidade na intervenção de terceiros que permite a atividade oficiosa do juiz. Pode haver amicus curiae público, ou privado, ou até mesmo a pessoa natural. O amicus curiae público conglomera as pessoas de direito público, como a União, os Estados, o Distrito Federal e o município, os órgãos estatais, como o CVM e CAD. Assim, é possível que essas pessoas estatais atuem como amicus curiae, pois a eles cabe o interesse sobre determinada discussão. O amicus curiae privado engloba as pessoas jurídicas privadas com atuação específica, os órgãos e entidades particulares e entes despersonalizados, desde que sejam especializados e com representatividade adequada. Por exemplo, a ASP ela pode ajudar em processo em que tenha interesse da advocacia. Já as pessoas naturais, que é a pessoa física, possuem legitimidade para atuar como amicus curiae desde que seja expert ou um cientista naquele assunto e que tenha um vasto conhecimento de determinada matéria conexa com o que está em debate em juízo. O amicus curiae, ao ingressar no processo, não adquire status de partes, nem a condição de assistente simples e não se submete a coisa julgada. É cabível amicus curiae em qualquer fase do processo individual ou coletivo, desde que preenchidos os requisitos legais. E quem irá delimitar os poderes desse amicus curiae será o juiz, que, em regra, tem os mesmos poderes que as partes, ou seja, assim será o juiz que dirá se o amicus curiae pode recorrer ou não. É isso, pessoal. Terminamos intervenção de terceiros. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de acionar o sininho de notificação, se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Até breve!